Sabe, geralmente, quando a ideia de abrir um negócio surge, a gente tem aquela imagem quase cinematográfica na cabeça. A pessoa corta a fita vermelha de inauguração, a loja ali impecável, aquele cheiro de café novo no ar. Uhum. Cliente sorrindo, né? Exato, clientes entrando, a caixa registradora não para de tocar. É uma visão muito reconfortante, tipo, quase como cruzar uma linha de chegada. Meu nome é Roberto e, olha, eu confesso que já fui muito seduzido por essa imagem gloriosa do empreendedorismo. E é uma visão incrivelmente perigosa. Olá, eu sou a Ângela. O problema fundamental aí é que, bom, a realidade nos bastidores dessa fita cortada é frequentemente brutal, caótica e cheia daquelas variáveis invisíveis que simplesmente não aparecem nos panfletos publicitários. Com certeza. E para tentar separar esse romantismo da matemática fria, hoje a gente faz um mergulho profundo em uma pilha imensa de relatórios do setor de varejo, balanços financeiros de pequenas empresas e, sabe, estudos de caso de negócios que fecharam as portas. É um material bem denso. Muito denso. A nossa missão nesta análise aprofundada é dissecar uma das maiores encruzilhadas do mundo dos negócios. Tipo, abrir uma franquia com tudo já formatado ou começar um negócio próprio do zero absoluto. Essa é a dúvida de ouro, né? Pois é. E a gente tem dados na mesa mostrando que o setor de franquias movimentou mais de 220 bilhões de reais agora em 2024. É uma máquina colossal que continua crescendo e atraindo muito capital, mesmo quando a economia inteira parece estar tremendo. Sim, e em contrapartida, quando a gente olha os relatórios de mortalidade empresarial, eles trazem um alerta muito severo. Cerca de 25% dos negócios independentes fecham as portas logo nos 2 primeiros anos. Caramba, um quarto fecha. Exatamente. Um quarto das empresas simplesmente evapora antes de sequer amadurecer. O mais trágico é que as pessoas que colocam as economias de uma vida inteira nesses projetos só descobrem a gravidade desse dado, bom, quando a conta bancária já está sangrando. É assustador. E o objetivo aqui hoje é entregar uma dissecação completamente crua, totalmente baseada na realidade, para que quem está nos escutando e pensando em empreender consiga tomar a decisão mais inteligente com o próprio dinheiro suado. Sem romantismo. Sem romantismo nenhum. Mas, olha, antes de colocar as planilhas na mesa, me parece que a essência da discussão é entender o que de fato a pessoa está comprando, certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Pensando em analogias, me parece que investir em uma franquia é exatamente como comprar um daqueles kits gigantes de blocos de montar. Sabe, o pacote vem com a foto bonita na caixa e, o mais importante, um manual de instruções detalhado ali de 300 páginas. A pessoa sabe exatamente onde a pecinha azul encaixa. Perfeito. Já o negócio próprio seria como receber um balde gigante de peças misturadas, sem manual nenhum, e ouvir um tapinha nas costas com um encorajador "boa sorte, vá projetar o seu próprio castelo". Nossa, essa imagem ilustra perfeitamente a diferença estrutural. Porque na franquia, o ativo principal que a pessoa adquire não é a fachada ou o estoque inicial, é o licenciamento de um sistema que foi exaustivamente testado. A taxa inicial que se paga é, na verdade, para cobrir a curva de aprendizado que a franqueadora e os franqueados mais antigos já sofreram. Ou seja, você paga para não errar o básico. Exato. Alguém já perdeu noites de sono para descobrir qual embalagem térmica vaza no trajeto do delivery, ou tipo, qual campanha de marketing simplesmente queima dinheiro sem trazer nenhum cliente, ou até qual fornecedor de matéria-prima sempre atrasa na sexta-feira. O manual de instruções tem um preço alto, mas evita que o teto do seu castelo desabe logo no primeiro dia de chuva. Mas a contrapartida desse balde de peças soltas, que é o negócio próprio, é a liberdade absoluta. A ausência total de amarras corporativas significa que, sim, todos os erros de planejamento pertencem única e exclusivamente ao fundador. No entanto, se esse modelo independente consegue tracionar e crescer, ele se beneficia da escala sem punição. Como assim, sem punição? Tipo assim, em um negócio próprio que dobra de faturamento, não é preciso repassar uma porcentagem eterna desse crescimento para uma marca matriz. A segurança inicial da franquia acaba cobrando um pedágio eterno sobre o seu sucesso futuro.
Entendi. O que nos joga direto para o campo de batalha financeiro, né? Porque se o modelo de franquia já vem com essa segurança toda do sistema testado, a intuição meio que grita que talvez seja um modelo mais eficiente, até mais enxuto para iniciar. Mas os dados dos relatórios mostram uma distorção pesada. E que distorção! Sim, montar uma franquia de médio porte gira na média ali entre 110 mil e 300 mil reais, enquanto um negócio próprio equivalente varia de 85 mil a 280 mil, ou seja, a franquia sai de 10 a 30% mais cara logo na linha de largada. Pois é, e esse prêmio extra na partida é justamente o peso físico desse pacote padronizado que a gente falou. É a taxa de franquia, é o projeto arquitetônico imutável, a obrigação de comprar aquele maquinário homologado, que, detalhe, muitas vezes é bem mais caro que um equipamento similar do Mercado Livre. Sim, eles te obrigam a comprar do parceiro deles. Exatamente. Só que a verdadeira armadilha silenciosa não está no corte da fita da inauguração. Ela mora nos custos recorrentes e principalmente na forma como esses custos são calculados mês a mês. As famosas taxas operacionais mensais, Entre 5% e 10%, e o fundo de propaganda, que leva mais uns 1 a 3%. E a engenharia financeira que destrói muita gente desavisada é que essas porcentagens incidem sempre sobre a receita bruta. Pera, receita bruta. Todo o dinheiro que entra. Todo o dinheiro que passa pelo caixa. O cálculo ignora solenemente se a loja deu lucro ou não naquele mês. Nossa, peraí, deixa eu fazer uma simulação mental rápida aqui, porque a implicação disso parece devastadora para quem escuta. Imaginando um negócio físico que opere muito bem, tá? Com uma margem de lucro líquida de 15%. Uma margem excelente para o varejo físico. Sim, excelente. Aí, se as taxas somadas da franqueadora batem em, digamos, 12% sobre o faturamento bruto, a matriz está, na prática, engolindo quase metade do lucro real daquela loja. E, em alguns casos, até mais do que a metade. Então, no mês difícil, a pessoa pode faturar horrores, pagar as taxas da franqueadora sobre esse bruto e terminar a operação no vermelho, precisando até injetar dinheiro do próprio bolso para cobrir o buraco. Exato. O que é fascinante aqui é como essa matemática expõe a ilusão do risco zero que muita gente tem, né? A estrutura da franquia te protege da falha técnica operacional, ok, mas ela te castiga sem piedade na margem de sobrevivência. Em um mês onde a energia elétrica dispara ou o preço do insumo dobra, a franqueadora continua recebendo a fatia intacta dela baseada na movimentação do caixa. Enquanto o franqueado, bom, ele absorve 100% dessa compressão do lucro. Que loucura! É por essa razão que o negócio independente, quando sobrevive àquele vale da morte dos 2 primeiros anos, acaba gerando uma rentabilidade brutalmente superior a longo prazo. O dono simplesmente não carrega essa taxa infinita nas costas. Isso obriga a gente a questionar muito aquelas narrativas brilhantes das feiras de empreendedorismo, né? Porque se a corda no pescoço do franqueado pode ficar tão apertada assim, o que mais os panfletos de venda omitem? E olhando para o outro lado, por que as empresas independentes quebram em massa se elas detêm toda essa margem de lucro livre para trabalhar? São duas armadilhas bem diferentes. Olhando primeiro para o mundo das redes formatadas, as franquias, o risco oculto primário é a falácia da propriedade. O franqueado, na real, nunca é dono da marca. Ele atua ali quase como um inquilino de um conceito de negócios. Um locatário glorificado. Tipo isso. Se a franqueadora decide mudar o posicionamento no mercado, ou se ela é comprada por um fundo de investimento que começa a deteriorar a qualidade do produto para cortar custos, o operador da ponta sofre todo o impacto sem nenhum direito a veto. E inovar também é uma quebra contratual severa. Nossa, nem me fale. Se o franqueado notar que os clientes locais preferem, sei lá, uma adaptação no cardápio ou um serviço extra que usaria a estrutura que ficou ociosa na loja, ele é terminantemente proibido de testar. Aquele manual de instruções maravilhoso vira uma camisa de força. Uma camisa de força total. E detalhe, uma camisa de força que tem prazo de validade. Muitas redes impõem taxas de renovação a cada 5 anos. Então o empreendedor trabalha, constrói a clientela, solidifica o ponto comercial na região
e de repente ele recebe um boleto altíssimo apenas para não perder o direito de continuar operando a estrutura que ele mesmo ergueu. É um refém do próprio sucesso. Mas a balança precisa ser equilibrada aqui na nossa análise, porque romantizar o caminho do negócio independente também cria vítimas todos os dias. Sem dúvida. Existe uma mitologia bem tóxica de que paixão, suor e trabalhar 18 horas por dia garantem automaticamente o sucesso do negócio próprio. Mas os balanços financeiros de falência que a gente analisou gritam o oposto absoluto. A principal causa de mortalidade não é a preguiça ou a falta de vontade de dar certo. Não é falta de paixão, né? Longe disso. A esmagadora maioria das mortes de CNPJs independentes ocorre por pura deficiência na gestão de capital. A armadilha mais clichê e mais letal é a contaminação das contas. Sabe quando o empreendedor começa a pagar a escola do filho com dinheiro vivo do caixa da empresa? Clássico. E aí usa o cartão de crédito pessoal para comprar matéria-prima. Onde o dono precifica o produto ou serviço olhando para a tabela do concorrente ali da esquina, mas ele não faz a menor ideia de quais são os próprios custos fixos. Isso sem contar a carga invisível que os relatórios raramente conseguem quantificar, que é a solidão brutal de quem toma decisões. Porque na franquia, se algo der muito errado, você tem para quem ligar. No negócio independente, quando o sistema da nota fiscal trava ou o teto começa a vazar na véspera de um feriado de vendas importante, não existe um número 0800 de suporte na matriz para te salvar. É você com você mesmo. Sim. Mas, mudando de ângulo, analisando a facilidade de acesso a crédito, há um ponto interessante. Bancos notoriamente preferem financiar franquias por conta de todo o histórico de dados consolidados da rede. Eles sentem mais segurança. Mas isso não seria, na verdade, uma armadilha meio disfarçada de benefício? Tipo, a pessoa pega dinheiro fácil no banco justamente para conseguir pagar aquelas taxas de entrada altíssimas que a própria franquia exige? Se a gente conectar isso ao cenário geral do endividamento brasileiro, é um ciclo absurdamente perigoso. O crédito facilita a entrada, claro, mas ele imobiliza o fluxo de caixa mensal do novo negócio, com as parcelas pesadas do empréstimo somadas aos royalties. A raiz das falências, em ambos os cenários, independentemente do modelo, nasce desse choque traumático entre a fantasia libertadora de eu vou ser o meu próprio chefe e a rigidez implacável das planilhas de custos diários. A conta chega. Sempre chega. E o sucesso passa por alinhar o modelo correto às limitações financeiras e, principalmente, à personalidade de quem está arriscando o capital. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que as pessoas, muitas vezes, escolhem venenos para os quais elas não possuem os antídotos. O pior cenário de todos é aquele indivíduo que odeia receber ordens entrando de cabeça em uma franquia rígida, ou a pessoa com fobia de matemática financeira abrindo uma loja independente na coragem. É a receita do desastre. O que nos leva à necessidade de mapear quem é quem nessa história. Observando os comportamentos no mercado e os dados, fica bem evidente que o sucesso depende muito de qual perfil de risco a pessoa se encaixa. Temos 5 perfis principais nos dados. Vamos pensar naquele cenário clássico do primeiro. Alguém que conseguiu juntar uns 150 mil reais, trabalhou a vida toda no corporativo, mas nunca emitiu uma nota fiscal como empresa na vida. O primeiro empreendedor. Esse perfil de entrada tem um diagnóstico muito claro nos estudos. Para quem está debutando no mercado, a franquia, especialmente aquelas de menor porte, funciona como um verdadeiro escudo protetor. Nessa fase específica da vida profissional, os royalties, mesmo parecendo abusivos, devem ser encarados psicologicamente como uma mensalidade acadêmica. Uma escola de negócios na prática. Isso. É o preço que você paga para ter alguém segurando a sua mão enquanto você aprende do zero a contratar pessoas, a lidar com fiscalização surpresa e a organizar um estoque sem perder dinheiro. Faz muito sentido. Mas há um abismo entre esse perfil novato e alguém que já tem uma bagagem técnica profunda, que seria o nosso segundo perfil.
Vamos imaginar um chefe de cozinha que trabalhou 2 décadas liderando restaurantes de altíssimo padrão ou um engenheiro mecânico que geriu oficinas gigantes de concessionárias. Para esses profissionais com expertise setorial pesada, a rede formatada é quase um insulto à própria experiência deles. Como assim? Eles já percorreram aquela curva de erro e acerto lá atrás. A expertise operacional que eles têm já supera muito o que está escrito naquele manual padrão da franquia. Nesse contexto, o negócio próprio é o habitat natural. A ausência de uma marca nacional conhecida na fachada da loja é facilmente compensada pela autoridade e pela reputação técnica que eles entregam diretamente ali no boca a boca para o cliente final. Certo. Mas e o nosso terceiro perfil? O capitalista puro, o investidor financeiro. A pessoa tem um montante bem considerável de dinheiro para diversificar o portfólio, mas, sinceramente, ela não tem a menor intenção de ficar 14 horas por dia atrás de um balcão resolvendo o problema de escala de funcionário que faltou no domingo. O investidor financeiro encontra abrigo perfeito nas franquias, desde que, e esse é o ponto crucial, ele coloque um gestor profissional e remunerado na operação. Os processos engessados da matriz facilitam muito para que o investidor faça auditorias e controles à distância. Mas o perigo mora na matemática final. A questão das margens de novo. Exatamente. Quando a receita bruta da loja é fatiada entre as taxas da matriz, o salário alto de um gerente competente que ele vai precisar contratar e a carga tributária, a sobra líquida para o investidor pode ser tão microscópica que a operação simplesmente deixa de fazer sentido racional frente a outros investimentos. Falando em sentido racional, e aquele nosso quarto perfil, o empreendedor que já abriu 3 empresas, já faliu uma, já vendeu outra no lucro. O chamado empreendedor serial. Bom, alguém com essas cicatrizes todas de mercado não deve queimar a rentabilidade pagando eternamente para usar sistemas de terceiros. O caminho natural para eles é erguer marcas próprias do zero ou, em cenários onde querem expansão rápida, adquirir o que a gente chama de franquias master. Ah, sim. Onde ele controla uma região. Exato. Ele assume o controle de um estado ou uma região inteira e se torna, na prática, quase um sócio da franqueadora principal no desenvolvimento territorial. Ele lucra com a expansão. Legal. Mas é aqui, no nosso quinto e último perfil, que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente olha lá para a base da pirâmide. O indivíduo com aquele desejo incandescente de mudar de vida, de empreender, mas que tem um limite muito, muito apertado de capital. Geralmente algo bem abaixo de R$50 mil. A sabedoria convencional sempre aponta esse pessoal para o digital, ou para microfranquias home office, justamente para evitar aquela bilhotina do aluguel comercial fixo. Mas o ambiente digital tem uma pegadinha silenciosa, não acha? Totalmente. Tem uma troca aí. Sim, porque elimina-se o custo da reforma da loja física, o IPTU, essas coisas, mas cria-se uma dependência extrema de marketing pago, da volatilidade maluca dos algoritmos e da necessidade de geração contínua de tráfego. Você passa a competir globalmente pela atenção de quem está ali rolando a tela do celular no sofá. Essa dependência toda não se torna um risco de insolvência tão agressivo quanto assinar um contrato longo de aluguel físico? Sem dúvida nenhuma. A troca de exposição ao risco é profunda. Sai o risco imobiliário tradicional e entra o risco algoritmo, que é muito mais volátil. A barreira de entrada financeira na internet é ilusoriamente baixa. Criar o site é barato, o que atrai uma multidão gigantesca de concorrentes. Se a pessoa não entende a mecânica complexa de compra de tráfego pago ou é incapaz de produzir narrativas visuais, vídeos, que retenham a atenção ali nos primeiros 3 segundos, a loja virtual dela é o equivalente a alugar um galpão numa rua escura, sem saída e sem nenhuma placa. Ninguém passa na frente. Ninguém vê. O custo de aquisição de um cliente online, o famoso CAC, pode asfixiar e falir a empresa antes mesmo da primeira venda real ser faturada. Qualquer que seja a escolha, o risco nunca desaparece. Ele apenas muda de CEP e de formato, o que torna aquele passo logo anterior à assinatura do contrato de locação ou da taxa de franquia o momento mais crítico de toda a jornada. E lendo os estudos de caso da nossa pesquisa de hoje, eu notei uma tática de alguns empreendedores que, olha, beira a genialidade pragmática.
O conceito de usar a franquia temporariamente, a tal da escola paga. É uma estratégia de altíssima performance, mas que exige uma disciplina de ferro do franqueado. O empreendedor já entra na rede formatada plenamente ciente de que é apenas uma passagem temporária. Durante os típicos 5 anos de duração de um contrato padrão, ele suga absolutamente toda a inteligência da estrutura da matriz. Um espião dentro do próprio negócio. Quase isso. Ele cataloga quem são os melhores fornecedores de maquinário do país, mapeia detalhadamente os gargalos de atendimento ao público no dia a dia, documenta cada etapa do método de treinamento de novos funcionários, e aí, ao fim do prazo contratual de 5 anos, ele simplesmente decide não renovar a franquia. Ele devolve a marca. Devolve a marca. Utilizando todo esse arcabouço intelectual riquíssimo que ele acumulou, ele inaugura no dia seguinte uma marca independente dele mesmo. E agora, sem a âncora pesada dos royalties e operando já com o refinamento de processos que na vida real levaria uma década inteira para ser construído do zero. É uma universidade caríssima, mas que entrega um laboratório com fluxo de caixa real rodando todos os dias. Fantástico. Contudo, seja com a intenção de ficar 5 anos ou 50 na rede, a etapa de filtragem não pode, de jeito nenhum, ser baseada no entusiasmo da feira de negócios. E para quem não respira aquele jargão corporativo complicado, a tal da due diligence, ou simplesmente auditoria prévia, parece ser o exato momento onde os sonhos encontram a parede de concreto da realidade. E tem que encontrar. Essa investigação minuciosa é a única defesa real do indivíduo contra a ruína financeira. O primeiro passo, e que é totalmente negociável, é contratar um contador externo para triturar a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Que é aquele documento que a franqueadora costuma apresentar como projeção maravilhosa de ganhos, né? Exato. A planilha de vendas de um vendedor de franquia aceita maravilhosamente bem qualquer projeção de crescimento infinito de 20% ao ano. Mas um contador experiente sabe farejar rapidamente onde os custos reais com manutenção preventiva, perdas de estoque, quebras e aquelas taxinhas ocultas foram maquiadas para inflar a margem de lucro que eles estão te prometendo. E tem outro ponto crítico na auditoria que os relatórios destacam: o cenário macroeconômico, especificamente o custo de oportunidade. E para nossa audiência, que talvez esteja fora do dia a dia do mercado financeiro, a gente está falando do CDI, da taxa Selic, que são os juros básicos da nossa economia. Vamos pensar, se alguém vai imobilizar, digamos, R$200 mil em uma loja física, uma loja que exige que a pessoa trabalhe nos fins de semana, perca noites lidando com problemas trabalhistas e precisa esperar uns 18 a 36 meses de muito suor só para empatar e recuperar o capital investido inicial. É desgastante. Muito. Não seria uma loucura não botar na ponta do lápis o que esse mesmo dinheiro faria se ficasse parado no banco rendendo juros? Exatamente. É uma loucura não calcular. No nosso cenário atual, se os juros básicos pagam em torno de 10% ao ano em aplicações super conservadoras e praticamente sem risco, esses R$200 mil geram uns R$20 mil anuais limpos, sem o dono precisar levantar do sofá. Sem lidar com o cliente reclamando? Sem dor de cabeça, se a projeção realista da operação daquela franquia ou varejo não oferecer um retorno brutalmente superior a esses R$20 mil para compensar todo o estresse operatório, a perda de saúde, o risco real de falência, o negócio se torna uma irracionalidade econômica gigantesca. Sem contar a exigência de dedicação de tempo, né? Tentar manter aquele emprego fixo corporativo das 9 às 6 e tentar gerir uma loja física nova pelo celular durante o horário de almoço é, historicamente, nos dados, um atestado de óbito precoce para a empresa. Não funciona. A conta de risco-retorno precisa fechar com muita sobra. E dentro dessa auditoria prévia, além das planilhas, tem uma investigação de campo essencial que os balanços financeiros não mostram de jeito nenhum. Ah, investigação humana! Isso. Conversar com seres humanos reais. Porque é óbvio que o vendedor da franqueadora vai te enviar uma lista com os 3 franqueados de maior sucesso da rede, aqueles sorridentes que faturam milhões, super felizes, para você visitar. Mas a verdade nua e crua não mora no sucesso fabricado pelo marketing. Esse ponto levanta uma questão importantíssima sobre a diligência investigativa de quem vai investir.
A regra de ouro no processo de compra de uma franquia é: localize e converse exaustivamente com os franqueados que não foram recomendados pela marca. Você precisa aparecer nas lojas sem avisar ninguém, como um cliente normal, e depois puxar papo para questionar sobre os atrasos logísticos reais da matriz, sobre o peso das taxas na margem. E tem mais, né? A pesquisa externa. Sim, a verdadeira mina de ouro da informação está em rastrear os ex-franqueados daquela rede. Encontrar pessoas que já devolveram o ponto comercial ou até que faliram tentando operar o modelo. Nossa, imagino que essas conversas sejam reveladoras. Muito. A franqueza de quem não tem mais nenhum laço contratual a defender com a marca, ou que não tem mais o medo de sofrer represálias jurídicas da franqueadora, é o que realmente revela as entrelinhas. É aí que você descobre as multas escondidas e as falhas estruturais que aqueles estantes reluzentes e maravilhosos das feiras de negócios omitem propositalmente. Faz todo sentido. E bom, chegando ao fim deste nosso mergulho analítico de hoje, o que salta aos olhos em todo esse mar de dados é a ausência total de uma resposta mágica. Não existe um modelo universalmente superior. Esse confronto eterno entre abrir uma franquia ou iniciar um negócio próprio não tem um lado que vence todas. Não tem mesmo. O que determina a longevidade no mercado é a precisão do alinhamento. O volume de capital disponível no bolso precisa casar perfeitamente com a espessura da casca técnica da pessoa, que, por sua vez, deve suportar a imensa pressão psicológica diária de empreender. O verdadeiro antagonista dessa história toda nunca é um modelo de negócio escolhido. O vilão silencioso é a pressa cega de inaugurar aliada à recusa arrogante de fazer as contas chatas antes de assinar o cheque. No cerne da questão é o eterno combate entre aquele entusiasmo cego e a razão analítica. Iniciar um empreendimento é, sem dúvida, um movimento de muita coragem. Mas quando essa coragem é desprovida de diligência e da compreensão exata dos próprios limites, ela se degenera muito rapidamente em irresponsabilidade financeira pura. O que nos leva a um pensamento final quase incômodo para quem planeja abrir as portas de uma loja amanhã. A gente viu exaustivamente como os gargalos do mercado não perdoam a incompetência e como a adaptação aos modelos, seja franquia ou independente, depende diretamente dos limites psicológicos e de habilidade de cada indivíduo. Diante de tudo isso, talvez o risco financeiro mais letal no empreendedorismo não seja a inflação acelerada do país, as taxas de juros sufocantes ou a concorrência esmagadora da rua. Mas então qual seria? Talvez o risco supremo seja a perigosa falta de autoconhecimento. Até que ponto as falências catastróficas que dilaceram economias de famílias inteiras não são, na verdade, apenas falhas trágicas e evitáveis na leitura que fazemos sobre quem nós realmente somos quando colocados sob pressão extrema? Fica esse questionamento profundo para amadurecer. É uma reflexão pesada, mas necessária. E olha, se a nossa dissecação técnica de hoje e essas reflexões ajudaram a iluminar ângulos que estavam no ponto cego de quem nos acompanha, ou se trouxeram novas métricas de avaliação, o nosso propósito central aqui foi totalmente alcançado. Sem dúvida alguma, porque sobreviver no ecossistema dos negócios exige um aprofundamento constante e uma rejeição imediata a respostas fáceis. Por isso, inscrever-se aqui no canal é a melhor estratégia para garantir que quem busca construir um repertório sólido e realista não perca as nossas próximas análises detalhadas. O conhecimento continua sendo, de longe, o melhor seguro contra a ruína. Até a próxima investigação.